muito bem-vinda ao Pod Crie, o podcast onde pessoas reais contam histórias inspiradoras e tudo isso com Deus usando suas vidas para que sejam vozes transformadoras na nação. Eu sou Mayra Dias e hoje apresento esse episódio para vocês com um convidado especial e com apoio de uma empresa maravilhosa que eu vou contar para vocês. Essa empresa é o Grupo Rebrasilis, que é referência em infraestrutura e tecnologia, com um forte compromisso com a inovação e a transformação social. Sediado em Ribeirão Preto ao longo dos anos, o Grupo Rebrasilis ampliou sua atuação em diversos segmentos, incluindo industrialização, serviços pedagógicos e logística, sempre em busca de soluções que gerem impacto positivo na sociedade. Dentro desse cenário, destaca-se a Moviplan, a única fabricante nacional de lousas digitais que vem revolucionando a educação no Brasil. Nosso convidado de hoje é o Victor Falarino, marido apaixonado, comunicador nato, e ele é líder de líderes na área das finanças. Gente, uma inspiração. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E quem vai conduzir essa conversa maravilhosa, meu amigo de bancada, Esdras Santana. Isso é uma ordem, como que é? Conduzir, nós vamos conduzir. Vamos juntos, vamos juntos, sempre juntos. Amém. É grande prazer ter você aqui hoje, Vitor. O prazer é meu. A gente aqui no bastidor tava brincando, né? A hoster de tudo é a Mayra, eu sou só o pinga-fogo. É mesmo? Mas esse pinga-fogo fala demais, mas é isso, a gente vem aqui para falar, né? É isso, é comunicação, né? Comunicação É expandir, alargar as tendas. Legal, legal. O que me impressionou quando eu recebi a indicação, a gente sempre pede, né? Para nossa liderança ali na igreja, indica aí alguém para falar lá no CRI, para a gente bater papo. E o pastor Daniel, um grande amigo, um abraço, pastor. Ele falou, vai lá com o Vitor, tal, bem bacana. Aí eu falei, tá chegando agora, não tô conhecendo bem ainda, tal. Ele me deu um briefing, e aí eu falei, do mercado financeiro. Falei, que legal. Eu acho que hoje a gente pode bater um papo aqui para as pessoas entenderem que o reino de Deus não tem limites, né? Perfeito. Porque quando a gente fala de mercado financeiro, parece que a gente vai falar assim de leões vorazes, né? Que querem matar e encher a boca de sangue. Tô errado ou não? Não. Você deve enfrentar muita dificuldade com isso, né? Bastante. Hoje a gente vai abordar um pouco isso, né, Mayra? E principalmente tem preconceito também, né? Ai, como que é? Serve dinheiro? Não serve? E agora? Não, o lance do dinheiro, né, e biblicamente falando do mamon, ele é uma linha muito tênue, mas nós vamos falar muito sobre isso hoje. Bom que você está aqui. Vitor, a gente tem sempre, eu te chamo de Vitor Falarino, hein? Vitor Falarino. Acho que é Falarino, né? Como você preferir. Vou te falar o que ele falou nos bastidores, vou falar como comunicadora, que eu amei. Fala, Falarino. Fala, Falarino. Conta pra nós, quem é o Vitor? Isso me persegue há muito tempo. Então, às vezes fala, Falarino. E aí fica aquela risada. Uma vez eu pensei em fazer um podcast na pandemia e o possível nome dele seria Fala. Por exemplo, Fala, Falarino. Fala. Então, que legal. Então já tem planos aí no passado de estar sentando numa bancada, levando a galera para falar. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa um pouco introvertida. Mas com o passar do tempo, eu comecei a gostar dessa parada de falar, sabe? Então, às vezes, quando eu sento, por exemplo, com o próprio Dani, meu Deus. Isso é um perigo, né? A gente ser um pouco expansivo. Eu quase não conheço uma pessoa assim. E quando você fica muito expansivo, você se expõe. Mas eu acho que legal que quando você se expõe, você mostra a realidade. Perfeito. E o evangelho é real, ele precisa ser exposto, e precisa ser exposto nas palavras. E a gente teve aqui um episódio que já saiu com o nosso pastor Wilson, e ele falou muito sobre mesa. E falar na mesa é falar com responsabilidade, você não acha? Com certeza, com certeza. Falar pelos ventos, todo mundo fala. Até porque quando você fala na mesa, só senta na mesa quem acaba sendo o próximo, né? Então, aquilo que você acaba dizendo complementa aquilo que você acaba vivendo. E eu trago muito comigo aquele versículo que diz que como crerão se não houver quem pregue. Uau. Né? Então, eu acho que a todo tempo, seja no mercado financeiro, seja numa roda de amigo, em qualquer lugar, até mesmo na academia, que eu tô vendo que você tá extremamente fitness. A gente sempre tem um momento de dizer que Deus é bom. É isso. Deus é bom. Cara, que legal. Conta pra nós um pouco aí de como é que você conheceu Jesus. Essa é uma pergunta mestre aqui do Pod Crie, porque a gente tem um objetivo de levar o evangelho através de experiências das pessoas que chegaram, né? Até Cristo. Como é que foi essa
Ela foi uma transição que levou um pouquinho de tempo, né? Eu acho que sempre quando essa pergunta ela existe, ela envolve um testemunho. Como você conheceu Jesus? Então, como foi que a tua vida, ela ou entrou nos trilhos, né? Ou ela começou ali a mudar? Eu tive um primeiro encontro com Jesus quando eu tinha 12 anos, né? Hoje eu tenho 28 anos, então faz um pouquinho aí de tempo já, mas ele foi aquele primeiro contato que não houve de fato, uma conversão. 12 anos é bem novo, Cedo. né? Cedo. Perfeito. É importante conhecer, mas a experiência de 12 anos é diferente da de 20, né? 100%, até porque a experiência da de 12 anos ela é muito voltada para a realidade daquele adolescente, né? Então, 12 anos, o que faz um adolescente ele começar a ter um relacionamento com Jesus? Na maior parte das vezes é um sonho que está engavetado, a maior parte das vezes é um relacionamento que foi frustrado, a maior parte das vezes é um relacionamento com os pais, que ele acaba buscando, né, uma paternidade em Deus. Então, aos meus 12 anos, eu vi a minha mãe lidando com uma série de coisas, eu tinha um sonho, né, eu fui atleta profissional de futebol, morei fora do Brasil. Mesmo, cara? É mesmo. Curiosidade. Você sabe que, eu não sei se você tá naquele grupo da Wave Eu lá. tô. Eu tô lá também, me botaram lá naquele grupo, acho que é hoje, né, de quinta-feira que tem futebol. 9h30. Eu nunca fui. Hoje, 9h30. Eu sou ruim de bola pra caramba, mas sou canhoto, eu bato de lateral, assim. Mas você foi profissional, cara? Foi profissional. Jogou aonde? Eu joguei no Botafogo de Ribeirão, joguei no Santos, joguei no Vitória de Setúbal de Portugal, no Castelum da Suécia. É o tipo de cara que sempre fala assim, eu vou escolher, par ou ímpar, par, ganhei, Falarino. Entendeu? O escolhido. Isso da responsabilidade. É sempre os primeiros a ser escolhidos. Mas nesse tempo que você conheceu Jesus, você também já estava ali no futebol. Foi exatamente por causa de Jesus que eu acho que a minha vida no futebol, ela durou o tempo que durou, sabe? Eu lembro que aos meus 12 anos eu estava para tomar algumas decisões e eu tinha muito medo de se tudo ia dar certo ou não. 12 anos tem medo de tudo, porque você olha para o futuro e tem muito tempo, então muita coisa pode acontecer, positiva ou negativa. E foi naquele momento ali onde um grupo de amigos, né, que não eram convertidos, mas iam à igreja com os seus pais. Aqui a minha mãe... Aqui em Ribeirão Preto. Aqui no Botafogo. Aqui no Botafogo, perfeito. Ia na igreja e tal. E a minha mãe, ela ia em uma igreja, eu não me identificava com aquela igreja, então ela ia pra igreja, eu ficava jogando videogame, ela tentava me levar pra igreja, eu não queria ir pra igreja. Até que os meus amigos falaram, cara, vamos na igreja? Eu falei, cara, então vamos na igreja. Se eles vão, deve ser algo mais legal. Os meus amigos do futebol. E eu fui com eles. E ali eu comecei a frequentar a igreja, né? Foi um período aí de 4 anos, basicamente, frequentando a igreja, porque como após os meus 12 anos eu saí de casa, né? Eu saí de casa ao final dos 12 para os 13, aí eu rodei um pouco, fui para Ponte Preta, fui para o Guarani, fui para o Santos. Então eu acabava não conseguindo me fixar numa igreja, não conseguia me enraizar, porque a cada 6 meses estava num lugar. Isso foi um pouco negativo. E a vida do atleta também é muito puxada nessa fase. Ela é muito puxada, ela é muito solitária. Como é que você vai pra igreja à noite, você vai acordar de manhã pra treinar? Perfeito. Solitária também? Muito. Porque você acaba ficando longe dos pais, longe dos amigos. Eu tenho o sogro do meu filho, um abraço pra ele, Bordon. Eu falei com ele domingo, a gente vai ajeitar uma agenda com ele aqui. Ele conta que é muito mais competitivo fora do campo do que dentro do campo. Com certeza. Ele foi atleta profissional, jogou muito tempo na Alemanha. O campo é a pontinha do iceberg, né? De tudo que acontece de um contexto lá atrás, né? Então tem história. E aí tem entra, história. Vamos pensar. Aí entra a pressão externa de se firmar como profissional para uma criança, né? Um adolescente. Entra o conhecimento que tem que ter da vida, porque tá sozinho. Perfeito. Né? Você tá sozinho. Você falou que vira solitário. Entra o estresse de ter que escolher um caminho, né, de estudos, ou no Brasil não tem essa prática de estudar do esporte, né? Né? Porque não quando eu digo prática, fora, né? Porque quando você vê para fora, com a experiência que a gente vê fora, principalmente a americana, que é a que eu mais conheço, as escolas dão um apoio para o atleta. Sim. Então, o atleta está ali dentro, sendo ancorado por uma escola. Incentiva a estudar, né, as Aí notas. tem um monte de problemas a ser administrado por um adolescente. Perfeito. Tem até um episódio, um pouco antes de eu ir para Santos.
Eu tinha acabado de chegar no clube que eu estava, né? E sempre quando chegava uma pessoa nova, você é visto como uma ameaça. Então, pô, tá chegando alguém novo, então ele tá aqui para tirar o meu lugar, competição. né? E aí, todas as noites da primeira semana, existia um trote. E a primeira noite daquela semana, qual era o trote? Toda pessoa que chegava, ela tinha um quarto específico, né? E aí eles entravam naquele quarto com touca e etc. E chá de manta. Mandava porrada. Pro cara não dormir, para no outro dia ele falar. Para no outro dia ele falar, vou embora, isso aqui é lugar de louco, isso aqui é lugar de doido. E aí era um momento onde eu digo que existia a solitude, e é um momento também onde eu comecei a exercitar a fé. Porque como que eu ia falar para minha mãe que eu tinha apanhado uma noite anterior e ela não ia me mandar embora para casa? Eu não podia falar. Então naquele momento eu falava, Deus me dá força. Deus me ajuda a passar por isso. Deus me ajuda a me manter firme nesse lugar. Aí já 16. Com uns 15, 16, para os 16. Deus me com ajuda. 16 eu já tava conexão com Deus. Perfeito. Eu já tinha aquele contato, né? Mas eu via a Deus ele muito mais como alguém que poderia me dar do que eu ser alguém que eu poderia dar a ele. Então, esse era um pouco do meu relacionamento, né? Deus me abençoa, eu vou ter jogo, me ajuda a me manter firme. Deus, o que eu posso fazer para você? Como eu posso te servir? Isso é importantíssimo, você falou. Como é que você via Deus naquela época? Alguém que Deus poderia te dar. 100%. E hoje, provavelmente, o que você vê é o que você pode entregar para Deus. É isso. O que é que eu posso agregar no plano de Deus? E o ponto é interessante. Quando eu fui para Portugal, eu abri uma célula. Porque eu falei, poxa... Você chegou aí jogar em Portugal? Joguei em Portugal, no Vitória de Setúbal. Eu cheguei em Portugal e aí eu não tinha uma igreja muito próxima a mim. E tinha muitos brasileiros próximos de mim. E foi a época em que eu falei, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. Então foi ali onde eu digo que foi o meu encontro com Jesus, onde mudou a minha vida. Um momento onde eu não tinha uma igreja, um momento onde eu não tinha os meus pais, mas um momento onde eu tinha uma necessidade. E eu entendo que onde há uma necessidade, há uma oportunidade. Então eu falei, gente, eles passam pelas mesmas lutas que eu. Então será que eu não posso dar a eles o mesmo remédio que eu tenho? Será que num mundo como esse, né, no meio de todas as necessidades que existem, será que a gente não é a resposta para conseguir aliviar a ansiedade do outro, aliviar a depressão do outro, aliviar a crise do outro? E ali foi um momento onde eu li a Bíblia pela primeira vez, assim, completa, né? Foram 4 meses, então eu estava lendo a Bíblia todo dia, bastante, até que eu encontrei uma igreja absurda em Portugal. Um plano de leitura de 4 meses é um plano muito acelerado. E aí eu encontrei uma igreja bem bacana, uma igreja bem pentecostal, acho que é por isso que hoje eu sou um pouco pentecostal também. E foi ali onde o encontro pessoal com Jesus aconteceu. Sabia que a gente tinha uma sinergia. Ali foi onde... Pentecostal, vamos que vamos. Qual igreja que era? Fala era IEP, Igreja Evangélica Pentecostal. Pastor Anderson. Eu queria voltar a uma pergunta que eu achei interessante que você falou. Sua mãe ia para a igreja e você não ia. Nós estamos ainda no como conhecer a Jesus, tá? Perfeito. E aí você não ia porque você não se identificava com a igreja. Isso é um problema hoje. Muito. Sempre foi. Como que você sugere, como que você compartilha com quem está nos vendo, de como que se encaixa, né, nesse ambiente da igreja que abraça, que acolhe, né? Porque tem pessoas que têm perfis para um perfil igual, um perfil mais pentecostal. Perfeito. Tem pessoas que têm um perfil mais tradicional. Nós estamos falando da igreja de Cristo. Perfeito. Você está me mostrando que a gente tem que saber dividir as placas, entendeu? Perfeito. Tipo assim, cara, eu me identifico aqui, eu vou ficar aqui. Se o evangelho que está ali sendo pregado é genuíno, estamos dentro. Perfeito. Né? Como que você falaria isso? Olha, eu passei um período da minha vida onde eu estava liderando adolescentes e lidando ali com uma série de demandas de igreja, né? E algo que eu percebi com o tempo, tá, Esdras? É que a igreja, ela acaba tendo... Sabe aquele funil de vendas? Que ele começa cheio e ele vai terminando um pouco mais enxuto? Né? Então, eu entendo que muitas pessoas, elas chegam à igreja e, ao passar do tempo, poucas das que chegaram, elas vão ficando, né? E aí entra muito do que, poxa... Você acha que
poucas no meio do caminho vão saindo ali. Eu acho que talvez... Não, muitas vão saindo. Eu acho que muitas vão saindo, talvez não da fé cristã, mas talvez daquela denominação em si, porque elas não encontraram talvez algo que se comunique com a realidade delas. Então, talvez, mas você não acha que às vezes falta um pouco da pessoa se esforçar? Muito, e acho que esse é o ponto. Acho porque que quando tem muita eu tinha... gente que fica jogando essa culpa nas igrejas. Acho que as pessoas, elas olham para a igreja, né? E elas pensam, nossa, a palavra demorou muito, nossa, o louvor demorou muito, nossa, eu tô saindo... muito em pé. Gente, eu acho que a gente não vai para a igreja, né, somente para que ela nos agrade, a gente vai para a igreja para adorar a Deus. Se eu tivesse a minha mentalidade de hoje, naquela época, talvez eu tinha ido na igreja com a minha mãe e eu tinha ficado quieto. Porque eu não tenho que ser agradado pela mensagem do pastor, eu também não tenho que ser agradado pela música que toca, eu não tenho que ser agradado pela cor da parede. Eu tenho que ir para a igreja porque eu preciso da igreja para crescer a minha fé, para me firmar como cristão, para conseguir conviver com pessoas. O foco é Cristo. O foco é Cristo. É óbvio que isso tudo que você falou, a cor da parede, o tipo do louvor, ajuda muito. Ajuda. Porque também é comunicação, né? Perfeito. E aí vai ter a identificação, as afinidades, porque Deus é um Deus de multiformas, né? Perfeito. Como, Mayra, você me trouxe um entendimento. Como que é esse ambiente da comunicação ali que a gente está falando? De o louvor que agrada, a palavra que agrada, porque tem palavras que não agrada, na verdade, não é que não agradou a palavra é do céu, só que a forma que ela é aplicada, você não está aderente à forma que ela está sendo aplicada, não que o mensageiro não está sendo de Deus. Sim. Como que o cérebro humano, como que o ser humano recebe isso? Né? Como que a gente filtra isso? Vai olhando para muitos que vão se perdendo, o cérebro não está filtrando, vai saindo. É a identificação com a forma mesmo. Às vezes falta um pouco mesmo de forma de entender comunicação, porque vai falando, aí tem pessoa que é mais prolixa, tem pessoa que né, se estende, a outra é mais sintética, e aí tem as identificações. É importante dominar a técnica. É importante, porque você está levando uma mensagem do alto. Sim. Né? Então, realmente, se você tem muito vício de linguagem, realmente, se você se estende demais, a tendência da mente é devagar. Ou é muito informal, ou brinca demais, perde a seriedade e a credibilidade, ou dá referências demais, ou vai abrindo janelas, né? Aí você percebe como que a igreja, ela é linda, porque ela é um corpo. Então, às vezes, a comunicação que serve para uma pessoa de 30 anos não é a mesma que vai servir para aquela de 20 anos. E aí a gente acaba entendendo que ela é um corpo, ela se completa. Então você que está aí no funil, como o Falarino falou aqui, se está se perdendo aí no meio, vai integrando mentalmente aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Perfeito. Para que você se encaixe na linguagem, na maneira de comunicar. Faça um esforço, não vai porque esse lance da dança das cadeiras, vamos brincar assim, né, de ficar trocando para lá e para cá, pô, também não tem muito problema se você estiver escolhendo denominações que têm o reino de Deus como primordial. Mas faz mal também, porque você não se firma, né? Tem um dado dos Estados Unidos, né, das igrejas americanas lá fora, que elas falam que pessoas que vão em muitas igrejas, elas não ficam em nenhuma igreja. Porque ela foi nessa igreja hoje, ela gostou da cor da parede, mas ela não gostou da forma da mensagem. Ela chega na outra, ela gosta da forma da mensagem, mas ela não gostou da cor da parede. Na outra, ela gostou do louvor, mas não gostou do outro. E no fim, aquilo que ela buscava como uma alternativa virou uma confusão. Então ela acaba não ficando em nenhuma. Aí se perde mesmo. Entendeu? Aí é o perigo. Né? Aí é o perigo. Voltando lá na igreja de Portugal. Chegou lá, você estava se encontrando. Me encontrei como um verdadeiro cristão. Foi essa a sua experiência? Foi essa a minha experiência. Eu acho que eu estava tão fervoroso e sedento naquele momento que em menos de um mês eu estava pregando na igreja. 4 meses leu a Bíblia e menos de um mês pregando, pronto. O evangelho entrou liderando célula. Não entrou na veia, entrou no tutano. No tutano, liderando célula, apaixonado por integração. Então, eu morava em Setúbal, em Portugal. Setúbal não é tão pequena, né? Por mais que tenham vários distritos, não é tão pequena. Que região que é lá para cima? Norte, sul? Mais para o sul, se eu não me engano. Setúbal. É mais para o sul. E eu fazia parte do Ministério de Integração. É interessante que o Ministério de Integração ele não terminava só quando o culto acabava e pessoas aceitavam Jesus. O Ministério de Integração ele também funcionava pré-culto.
como era isso? As pessoas que não tinham condições de ir até a igreja pagava uma van e buscava elas para ir até a igreja. Olha, facilidade. E eu ia nessa van também. Então, como me buscavam, eu era o primeiro a ser pego, eu ia na van com o motorista buscando as outras pessoas. O líder. Então, a gente ali já ia se movimentando, né? E acho que foi onde nasceu no meu coração essa vontade de abraçar pessoas. Então você vê que as coisas não acontecem da noite pro dia, né? Não. É um plano de vida, né, cara? O evangelho é maravilhoso porque a gente precisa insistir com ele, né? Às vezes a gente olha e fala, cara, não é fácil. Não Você é. precisa insistir em ser cristão, em ser crente, em viver a Deus. Porque o inimigo tá ao derredor, a Bíblia diz. Ele tá Sim. toda hora querendo tragar a gente. Toda hora ele tá querendo desmontar a gente. Perfeito. E a gente insistindo, chegou no que você chegou, conquistou. Porque aí também tem uma verdade. Quando você conquista esse raciocínio, essa inteligência espiritual, acabou, cara. Aí você vai embora, aí voa, né? Aí já era. Eu acho que hoje muitos falam sobre se tornar uma pessoa inabalável, né? Isso. Poxa, eu quero ser uma pessoa inabalável. Eu acho que existem muitas ferramentas muito boas para isso. Mas quando Jesus, em Mateus 7, ele fala que inabalado é aquele que constrói a tua casa sobre uma rocha, eu acho que é o princípio, ao meu ver, de todo equilíbrio, né? Tanto espiritual como emocional, profissional, enfim, sobre o que eu estou edificando isso, o que foi construído internamente para ser construído externamente, né? Acho que é um pouco do que o Subirá fala, o edifício ele começa para baixo, então cresce para baixo. A fundação. É difícil. Vou fundamentar, que é o que vocês estavam falando das igrejas, né? Se você fica trocando, você não tem tempo de fundamentar. São os fundamentos e princípios do Senhor criando raízes para que apareça externamente. Cara, e assim, a gente tem uma grande responsabilidade, né? Você tá com quantos anos, Falarino? 28. Sei que não parece, mas é 28. Não, cara, não parece que você acha mais velho, assim? Me acha mais novo. Ah, mais novo. Você não acha? Não, eu acho que você tem eu pensei que você tinha uns 30 e pouquinho. Pelo tipo da conversa, teor da conversa, a maturidade, né? da conversa. Achei que você era da idade do Dani, de verdade. Não tô querendo te envelhecer, não. Mas a maturidade da sua conversa é bem bacana. Que legal. Mas vamos lá. Teve um ponto até, das que você perguntou pra Mayra, que o como, né? Eu chamei ela 4 meses de Maíra. Sim, foram 4 meses. Maíra, mas é o meu problema, eu tenho esse problema. Hoje eu já decorei que é Mayra. Você perguntou pra ela o como, né? E acho que como o CRI, ele se comunica com empreendedores e com tudo isso, né? Algo que eu vejo muito hoje no mundo do mercado financeiro, não só falando sobre no universo de igreja, nós vamos chegar aí. É que muitas pessoas têm um produto muito bom, muitas pessoas têm uma capacidade de resolver problemas muito grandes. Eu acho que no fim do dia, o empreendedor, ele resolve problemas, esse que é o produto dele, né? Só que a gente acaba pecando no como. Acorda resolvendo e dorme resolvendo. Tanto os dele como o do outro, né? E eu acho que o como a gente tem a eficiência de ser cada vez mais efetivo, de conseguir se comunicar da forma correta. Porque o produto, quando ele é bom, ele se vende sozinho. Agora, como nós podemos tornar o nosso produto que se vende sozinho mais eficiente? Como que a gente consegue fazer... mais eficaz. Jesus, como que Jesus ele pode ser recusado por alguém sendo quem ele é, né? Aquele que nos amou, aquele que gera vida em nós. Como Jesus pode ser recusado? Será que não é no como nós o anunciamos, nós o pregamos? Será que... E aí vem no que eu estava dizendo, e a gente entrou na brincadeira do nome, mas a gente tem um desafio. Qual que é o nosso desafio? O que é o propósito do CRI? Levar o evangelho numa linguagem que alcance mais pessoas. Perfeito. As pessoas precisam quebrar as barreiras de achar que o evangelho é aquele das 4 paredes da igreja que a gente estava falando até agora, 5 minutos atrás. Apesar da igreja precisar abraçar, a igreja precisar ser receptiva, nós também, com o coração, precisamos estar aberto a receber aquele momento da igreja, entregar a Deus naquele momento do culto,
Mas o mundo é muito mais do que isso. É. Chegou na sua vida, não chegou, Evangelho? Sim. Chegou na minha. Chegou na sua, né, Mara? Chegou na minha. Chegou na do Celso, que tá nos assessorando ali. Chegou em todo mundo. Sim. E como vai chegar amanhã nos nossos filhos, Perfeito. chega nos nossos netos, nos bisnetos, nas gerações futuras, até que a volta, segunda vinda de Cristo se aconteça, né? Se Perfeito. conclui. Então, assim, a gente precisa achar, de fato, uma forma das pessoas conhecerem o Evangelho pela sua profundidade, Perfeito. naturalidade, leveza. É. Eu acho que esse é o desafio. Então, dando sequência aqui no nosso bate-papo, porque, cara, você viu que quando o cara é bom pra falar, a gente vai aprofundando, de repente a gente vai ficar aqui naquela... Tem que correr, né? O tempo mas vamos lá. Se isso é um dos nossos objetivos, você está aqui por dois motivos. Primeiro, porque é cristão, é parceiro nosso, é membro da Igreja Voz. Não que a gente só converse com pessoas da Igreja Voz, mas é membro da Igreja Sim. Voz. E segundo, porque o seu currículo profissional, ele é um currículo que chama atenção. Conta para nós um pouco dessa formação profissional sua, desse mercado financeiro, o que você faz lá, como é que você Perfeito. chegou nele, fala um pouco disso, que aí a gente vai conversando disso. Eu acho que na época da pandemia, muitas pessoas elas se aprofundaram em coisas que elas não conheciam de fato. Eu sempre fui uma pessoa muito controlada, porque eu fiz ciências contábeis, e o lema de ciências contábeis é salve o dinheiro. Então, você precisa salvar o dinheiro, você tem que gastar menos do que você ganha, né? Enfim, e naquela época eu comecei a me aprofundar um pouco mais em investimentos, e por incrível que pareça, eu não fui atrás do mercado financeiro. Aconteceu que o mercado financeiro me encontrou, né? Eu tinha um diretor, um homem de Deus, né? Extremamente voltado para as coisas do reino. Eu conheci ele me viu na igreja pregando, etc. E ele virou um dia e falou: rapaz, você se comunica muito bem, você fala muito bem, você se posiciona, você lidera, etc. Né? E vem tomar um café Como comigo. é que fala que tem 28 anos? Não dá pra falar. Isso. Você é um exemplo pra galera de hoje, de 23, 24, 25, 26, 27, 28. Por quê? Porque você já tem uma maturidade. Eu acho que o mundo do futebol lá atrás, Sim. sair de casa muito cedo, fez isso. Sim. Mas vamos lá. Aí ele chegou pra você. Aí ele chegou, ele me chamou pra tomar... Eu me encontrei com ele um dia, um aniversário, a gente não conversava, eu encontrei com ele um dia no aniversário. Ele me seguiu no Instagram e me mandou uma mensagem. Ele falou: olha, quero te conhecer melhor, vem tomar um café comigo. Aí eu fui, tomei um café com ele. E pode falar o nome da empresa? A Blue 3. A Blue 3. Blue 3. Aí eu cheguei... Esse é um membro da igreja, Hoje ele não está mais lá, hoje Tá. ele está morando em Orlando, tá com um projeto dele, bem bacana, inclusive. Sim. Mas ele era um membro da igreja e era diretor da Blue 3. Diretor. Ele tinha toda a vertical de novos negócios. Você foi tocar, foi conversar com ele e aí rolou o papo. Então, quando eu cheguei lá, eu te confesso que o meu intuito, ele não era iniciar numa parte comercial. O meu intuito, como eu fiz ciências contábeis, eu pensava: poxa, será que uma parte do financeiro, será que alguma outra parte não me encaixa? E ele virou para mim e falou: olha, eu vou ver, me manda o teu currículo, eu vejo o que a gente faz aí, etc. Não deu 2 dias, o pessoal me ligou, falou: olha, a gente quer conversar com você sobre uma oportunidade. E aconteceu, né, que eu comecei na Blue através do time offshore, né, o time de investimentos fora do Brasil. É como um especialista de investimento, ou seja, tinha ali o nosso assessor, que é quem cuida do cliente, e eu ia ser aquela figura que ajudaria a ele assessorar aquele cliente, né, já que ele cuida mais da parte 360, eu era mais focado dessa parte offshore. E aí, naquele momento, eu comecei a ser cada vez mais preparados pela própria Blue. Toda pessoa que entra, né, ali eles acabam dando um espaço de tempo de preparação, de muito estudo, de certificações. Para quem não conhece, a Blue 3 é um escritório de investimento. Escritório de investimento que hoje é credenciado à XP. É credenciado, mas a XP tem 42%. 42%. Então, estamos falando de um negócio meio grande aí. O maior escritório da XP do Brasil. O Mário, nosso amigo, o Mário, ele tá lá. O Mário tá lá, ele falou para mim que hoje é o maior escritório de investimento. Hoje a gente está em 14 cidades e tem crescido cada vez mais. E é muito interessante, né? Porque a gente pensa, foi o que vocês mencionaram até no começo, poxa, mercado financeiro, né? Como que é isso aí dentro? Então, toda segunda-feira a gente tem uma reunião geral. Toda segunda-feira.
existe uma reunião geral. Nessa reunião geral, a gente tem um alinhamento da semana e a devolutiva dos números, ou seja, a gente tem um resultado, como que a gente está em relação a isso, qual que está sendo projetado. E a última pauta dessa reunião de segunda é uma oração. Mário, um abraço, eu vou fazer propaganda do Mário. O Mário me falou isso também. O Mário é meu vizinho de casa. Que legal. O Mário é muito gente boa. Mas, olha, só queria voltar um pouquinho também, que eu fico aqui captando as informações profissionais. Ele é um cientista contábil que está trabalhando hoje na área de comercial de Perfeito. negócios. Eu tenho, Matheus, um engenheiro civil que é também um engenheiro civil que é da área de negócios. Ele é o nosso gerente de operações e negócios. Legal. Então, engenheiro civil fazendo venda. O Mário é um advogado que está fazendo negócio. Então, às vezes as pessoas estão nos ouvindo e estão falando, cara, como é que eu chego? Cara, você tem que se encontrar, não é? Porra, você pega ciências da... Contábeis. Não é da computação, não. Ciências contábeis. Quando você fala ciências contábeis, esse cara vai ser um contador. Esse cara vai trabalhar com fiscal. Não é isso, né, cara? Não é. A formação acadêmica ela é importantíssima e não pode faltar. Mas quem se encontra profissionalmente é o próprio profissional. Ele que tem que se encontrar. Ou, às vezes, e muitas delas, é isso que o seu... Como chama o seu ex-chefe lá? O seu Rafael. O Rafael fez com você. O que ele fez? Ele pensou. Modéstia à parte, o Mateuzinho vai nos assistir aqui também. Eu vou falar... Eu fiz do Mateuzinho, lá na empresa, um profissional de vendas. Porque ele era mais... como que fala o engenheiro? Ele era mais... Sistema, processo? Ele era mais... tem um nome que fala. Cartesiano. E ele foi se transformando... E hoje o ambiente cartesiano dele ajuda muito no ambiente do negócio. O que as ciências contábeis deve te ajudar muito no ambiente de negócio. O que a questão do advogado, de ter habilidades de leitura, conhecimentos de lei, deve ajudar no negócio. Então, assim, eu acho que todos nós somos homens de negócio. Perfeito. Eu acho que todo mundo é comercial. Talvez as pessoas elas só ainda não saibam, mas todo mundo é. Porque, por exemplo... médico, a gente tem que entender que o médico tem que saber se vender. Ele tem que saber se vender. Um advogado tem que saber se vender. Acho que até mesmo hoje, quando você chega num lugar... Por exemplo, ontem eu estava almoçando com a Maria, eu falei, poxa, vamos pegar um sorvete, vamos pegar uma sobremesa, né? E a hora que a gente foi pegar uma sobremesa, eu virei para a pessoa, acho que é o Bátio Delate. Eu cheguei até a pessoa e falei, olha, eu quero um P. Aí ela virou para mim e falou assim, mas por R$2 você leva um M. Vendeu. Ela foi comercial. E ela só tava ali. Provavelmente quando você falou o P, você não pensou no P por causa do preço, você pensou no P por causa da quantidade de calorias. Se fosse eu, já ia pensar nisso. Então, eu tô pensando em calorias hoje. Todo mundo hoje ele é comercial. Eu acho que a formação acadêmica ela nos prepara para um universo muito amplo que é o mercado hoje de trabalho. Tem gente afundando profissionalmente porque não consegue se encontrar acreditando que a formação acadêmica é tudo que ele teve. Não. A formação acadêmica é a base. É uma base. Ela é uma base. Ela é uma base porque eu acho que tudo hoje está andando muito rápido. Você pode ver pela própria inteligência artificial. A inteligência artificial talvez está aí para tirar o emprego de muita gente que faz o básico, só do que a faculdade diz. Eu acho que o quanto mais a gente se qualifica e se prepara, a gente acaba tendo não só mais espaço, mas a gente começa a valer mais. Uma frase que eu ouvi de um colega de trabalho uma vez foi que você só pode ter um aumento quando você gera um desequilíbrio na relação. Qual é o momento em que você pode pedir um aumento? Quando você gerou um desequilíbrio na relação. Qual que é esse desequilíbrio? O que você me paga é pouco porque eu te entrego. Caramba. Então, eu gerei um desequilíbrio. Olha, eu posso te pedir um aumento. Quando você gera um desequilíbrio... Você pode pedir um aumento. E o contrário também é verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Esse é o perigo também. E na hora que a gente treina as equipes, o que eu bato muito na tecla, eu falo... Você entende de treinamento? Você é mestre do treinamento. Eu falo muito que o que vai trazer essa valorização para que haja reconhecimento? O profissionalismo, a integridade, a ética. Perfeito. Isso traz valor. Isso que você falou agora é muito importante, cara. Você acredita que eu nunca tinha ouvido isso? Primeira vez. Quando você gera um desequilíbrio, você pode pedir o aumento.
E o que você disse também é verdadeiro. E O quando oposto também. o desequilíbrio também gerou negativamente para o profissional, é onde a empresa fala, tem que trocar. Perfeito. Então, às vezes, a gente não precisa pedir aumento, a gente tem que gerar o desequilíbrio. Gera desequilíbrio. Primeiro você Sabe o mostra, que eu tô depois você pensando pede. aqui, cara? Eu já fui abordado por vários profissionais que eu não tive como falar, não tem como não te aumentar. Mas sem ter essa visão de que foi um desequilíbrio que ele gerou. Mas realmente, agora mentalizando, foi um desequilíbrio. Falei, cara, esse cara tá entregando muito, como é que eu não vou aumentar? Não tem como. Mas isso é muito inteligente, cara. Muito tem bacana isso. Olha, quem tá nos ouvindo aí, até me mexi na cadeira. Quem tá nos ouvindo, quem tá nos vendo, presta atenção. Você quer um aumento? Gera um desequilíbrio. Para de reclamar. Para de falar que a empresa não tá pagando o que você merece. Perfeito. Faça o seu papel. Seja constante. Relação capital-trabalho. Perfeito. E eu acho que quando gera o desequilíbrio, não é gerar um desequilíbrio em um mês. É constantemente gerar um desequilíbrio. Para que as tuas obras, né, os teus resultados, a tua entrega, ela seja de fato algo que respalde você. Que bacana. Então... E nesse mundo que a gente pensa assim, trabalhar no mundo financeiro é legal, porque trabalha com dinheiro e tal. Status, né? Status, mas o dinheiro, quando você lida com o dinheiro das pessoas, você tá lidando com uma coisa muito crítica ali, né? Um outro dado, uma vez que a minha esposa, ela ouviu e ela, preocupada, veio falar comigo, né? E a Maria, ela é extremamente preocupada comigo, assim. Maria, vamos lá, pra Maria, gente minha identificar. esposa. Ele já tomou sorvete com a Maria, eu fiquei pensando, será que é a cliente dele? Não. Maria é sua esposa. Minha esposa. Quanto tempo de casado? 6 anos. Esse ano fazem 6 anos. Então, a Maria... eu já vi que ela é sua confidente. Você bate 100%. Um papo com ela lá. Sempre, todo dia. Que bom. E teve um dia que ela chegou em casa preocupada. E aí eu virei pra ela e falei, o que foi? Ela falou assim, nossa, eu ouvi hoje numa palestra que fala, que é um dado também dos Estados Unidos, que trouxe que quais são os casos onde geram suicídios hoje? Quais são as profissões que estão mais atreladas a suicídio nos Estados Unidos? E primeiro... mercado financeiro, que é o advisor lá fora, e segundo, aqueles que trabalham com pessoas, seja psicólogos ou sejam pastores. Ela virou pra mim e falou assim, meu Deus, tô preocupada com você, porque você tá nesse caminho aí nos dois. Você sabe que você falando, eu me lembrei, vou falar, eu não gosto de falar notícia ruim não, mas vou falar, na época do plano do Collor, a minha irmã estudava com uma amiga, minha irmã mais velha, que o pai não deu conta e se matou. Ele não aguentou. Porque o mercado financeiro, você tem a responsabilidade de cuidar do que é do outro. Isso é algo que para nós tem que ser muito zeloso. Mas você também acaba tendo a pressão da própria empresa, né? Em gerar resultado. Então, você acaba tendo ali alguns pratinhos onde eu preciso ser eficiente com o Esdras, para que eu consiga ter a Mayra, e com a Mayra eu consiga ter outro, e com o outro... O resultado ele não pode ser centralizado em um. O resultado ele tem que ser alcançado pelo todo. E hoje, assim, eu te falo que a minha vida hoje ela tem sido um pouco mais fácil do que ela foi um dia, porque hoje a gente conseguiu, dentro dos times hoje que eu gerencio, a gente conseguiu gerar uma estratégia para ter uma penetração cada vez maior. Então, se eu tenho uma penetração maior a uma base de 300 mil clientes, por exemplo, eu consigo alcançar resultado de diversas formas que não precisa ser com uma bala de prata. Isso daí quebra a sazonalidade do negócio. Perfeito. E me gera consistência. Nosso negócio tem essa base também. Quebrar a sazonalidade pela sua capilaridade. Perfeito. Então, assim, você não depende de uma bala de prata. Não, eu não preciso de... Eu não dependo de um contrato para conseguir entregar o meu resultado. Isso. Eu preciso dos meus especialistas tendo acesso aos assessores deles e, com isso, aos clientes deles, para a gente conseguir entregar um resultado. É isso. É uma liberdade, né? E tem um livro muito legal que eu esqueci o nome, que ele fala que o poder do coletivo está em cada indivíduo desempenhando o seu papel. Eu acho que seja como pastor, ou como gestor, ou como líder, né, a gente acaba tendo um desafio. Qual é esse desafio? Fazer com que o nosso indivíduo acredite que o resultado é possível, e ele acreditando, todos acreditando, o coletivo atinge. Hoje na Blue a gente tem essa filosofia. Você trabalha hoje com dinheiro, e para você e para o mercado financeiro, o dinheiro é um produto. Sim. Para nós é o que compra algo, mas para vocês é um produto. Então, quando você pensa que o dinheiro é um produto, você tem que saber usar ele da melhor forma
Porque eu tenho uma frase, eu não sei se isso essa é uma frase que eu aprendi dizendo o seguinte: dinheiro não tem dono, só troca de bolso e não aguenta desaforo. O que você tem que fazer com ele? Que você tem que fazer com que ele permaneça no seu bolso por mais tempo, mas ele não é seu. O que você acha disso? É o que é. Ao meu ponto de vista, é exatamente isso. Ainda mais hoje lidando com um país que está com juros indo para 15%. E você sabe Quanto mais tempo ele permanecer no seu bolso... 14,75, né? O que você acha que a Bíblia, essa frase humana aqui, né, popular, a Bíblia fala disso lá no texto da avareza. Perfeito. Sabe por quê? Porque quando você cata o dinheiro e põe no bolso e fala, é meu, isso aqui cara, isso vai se esvaindo pelos vãos dos dedos e você não vive e você não consegue proporcionar para quem está ao seu lado uma vida melhor do que poderia, mas porque você está avarento e também você não consegue fazer o dinheiro produzir por ele mesmo. Perfeito. Né? Porque o que você faz hoje é o dinheiro produzindo para ele mesmo. Ele vai rendendo, ele vai produzindo. Perfeito. Eu acho que até um conselho aqui, né, para todo mundo que busca hoje uma assessoria. Manda o conselho para para todos aqueles que buscam uma assessoria. Eu acho que o dinheiro ele serve a um propósito, ele serve a um plano. Esse plano ele tem que ser muito claro. E você não pode caminhar com pessoas que não entendem e não identificam aquilo que você está visualizando. Ou seja, o Esdras ele tem os recursos dele, mas os recursos do Esdras não é só para que ele tenha o recurso, mas é para que o recurso proporcione para o Esdras, para a família do Esdras. Então, qual que é o objetivo? Do Esdras. Então, assim, o porquê que o mercado financeiro ele ficou mal visto? Porque as pessoas olhavam para o dinheiro do outro como o dinheiro do escritório e faziam aquilo que eles achavam que era bom. Não é isso. Um escritório de investimento, ele tem que entender que o papel dele é fazer com que o Esdras possa ter uma tranquilidade para que o dinheiro sirva o Esdras, o objetivo do Esdras. Então, por isso hoje... Quando o dinheiro não proporciona uma tranquilidade, ele não está fazendo sentido. Não está fazendo sentido. Ele não está fazendo sentido. Então, acho que na minha cabeça, né, e é muito do que hoje a gente fala dentro da Blue 3, qual que é o teu objetivo? Essa é a conversa com qualquer cliente hoje. Eu acho que isso também não é só para o mercado financeiro, é para qualquer outra área. Qual é o seu objetivo? Diante do seu objetivo, você tem um plano. E nós estamos aqui para te ajudar. Por isso que o nosso lema é auxiliando o investidor a investir melhor. Ah, legal. É isso. Legal. E nesse mundo todo, como é que você leva o evangelho lá para essa galera toda? Isso é muito bom, porque como no mundo do mercado financeiro existe meta, existe objetivo. Se o Esdras tirou dinheiro, você teve um churn. Se você teve um churn, você perdeu captação líquida. Então, você acaba tendo outro desafio com captação bruta. Enfim, nisso você encontra muitas oportunidades. Por quê? Os objetivos, de uma certa forma, quando eles não são alcançados, eles geram uma decepção. E a decepção, ela sempre dá uma oportunidade para o evangelho. Pessoas que hoje estão passando por um momento difíceis, elas se abrem muito mais do que aquelas que estão passando por um momento muito bom. Então... Cara, sabe, isso me incomoda, sabia? Muita. Por que o evangelho só entra pela dor, né? Muita. Você te incomoda isso? 100%. Eu fico triste com isso. E às vezes eu acho que é exatamente porque as pessoas elas acabam colocando no dinheiro ou no status a sua confiança, mas também a sua satisfação. E quando o status não está dando certo ou o dinheiro não está dando certo, a insatisfação provoca algo. E é onde o cérebro humano ele começa a procurar por respostas. Tá me faltando alguma coisa. E por que quando a pessoa tem uma grana boa, tá confortavelmente, você deve lidar com muita gente assim. Ele tem dificuldade de entender, né, que o evangelho poderia melhorar mais ainda. O que você acha disso? Eu acho que a gente começa a pensar em muito do que Mamon acaba se tornando. A pessoa acaba fazendo do dinheiro o Deus dela, e aquilo ali é o ápice. Aquilo ali porque se eu ficar doente, eu consigo pagar um bom hospital. Se o meu filho precisar, eu pago uma boa universidade. E para mim... Ele não enxerga que Deus está acima do Mamon. Tá acima do Mamon e eu acho que se a tua vida tá boa,
sem Deus, com Deus ela pode estar melhor, porque Mas ele não maximiza enxerga, tudo. Mas ele não enxerga isso. Ele não enxerga Agora isso. a pergunta do milhão. Como que a gente faz isso, Falarino? Como que a gente faz essa galera que tem a grana e que eles precisam conhecer a Cristo? Mas por que você quer que essa... Porque eu quero evangelho em todos. Eu quero evangelho na classe mais... Como que eu posso falar para ser politicamente correto aqui? Para não falar classe mais pobre, vai. Mais simples. Mais simples. Mais sem dinheiro. Mas eu quero o evangelho também na classe mais rica. Você quer porque você é empreendedor, porque é mais difícil um camelo passar no buraco da agulha. Perfeito. Cara, mas é incrível. E hoje eu tô preocupado, a gente tem que acabar, né? Mas o assunto tá muito bom. Tô bem preocupado, tenho falado isso com o nosso pastor, que é o meu mentor. Eu falo, pastor, a gente precisa criar um evangelho forte. O evangelho tá enfraquecendo. Mas Esdras, aonde tá enfraquecendo? Cara, estão criando um evangelho fake. Vocês estão me entendendo o que eu tô falando. Instagram, evangelho de Instagram, evangelho de YouTube, que tá ali só mostrando, né, prosperidade, isso é fake. A gente precisa criar um evangelho forte. Eu acho que quando uma pessoa ela não entende que ela tem a necessidade de Jesus, não adianta você tentar pregar para ela. Porque quando você começar, ela pode te ouvir, mas ela não vai te escutar. Ela pode estar te ouvindo, mas não vai chegar até o coração dela o que você está tentando dizer. Eu acho que a melhor estratégia que a gente tem hoje como igreja para expansão em todas as esferas onde a igreja está inserida, que é o que nós somos, a igreja, é você de fato viver uma vida que anuncia uma mensagem. A pessoa ela pode recusar o que você está falando, mas ela não pode recusar o que você está mostrando. E acho que quando você acaba vivendo uma vida onde a mensagem impacta ela com a tua vida, ela sabe quem ela tem que procurar quando a crise chegar. E não adianta a gente... Isso que você está me dizendo é que a fala convence e o testemunho arrasta. É isso. E eu acho que não existe pessoas no mundo que por um segundo não tem uma crise. Ela só precisa saber quem que ela procura. E hoje a gente pode ver que muitas pessoas... Crise no geral. Hoje as pessoas elas têm crise, elas podem procurar um coaching, elas podem procurar um mentor, elas podem procurar tudo. Por que elas não podem procurar um pastor? Por que elas não podem procurar a irmã do coque? Por que elas não podem procurar a pessoa da igreja? Elas podem. Minha mãe foi por muitos anos a irmã do coque. Toda vez que eu lembro da irmã do coque, eu lembro da minha mãe. Minha mãe já dorme com o Senhor faz 24 anos, mas ela deixou uns ensinamentos bacanas pra gente. Eu recentemente, eu perdi aquele que eu tinha como um pai, fazem 2 semanas. Uau. E no leito ali da UTI, eu virei para ele e eu falei, você confia que Jesus é seu Senhor e Salvador? E ele disse que ele não conseguia falar porque ele estava entubado, mas ele respondeu que sim. Minha mãe também. E antes ele ainda não era convertido? Ele era convertido, mas naquele momento eu falei, eu não vou tutibiar. Não, eu vou, deixa eu aqui fazer, eu preciso fazer isso. Isso é uma ação pastoral. Né? Eu preciso fazer isso. Então, ali naquele momento, foi essa conversa nossa. E por que eu tô entrando nesse assunto, né? Porque ele não era uma pessoa de pregar, ele não era uma pessoa de falar, mas ele é uma pessoa correta com as suas finanças, ele era uma pessoa correta com a sua família, ele era uma pessoa correta com o seu trabalho, ele era uma pessoa generosa com todos, e é uma mensagem que eu trago. Se você virar para mim e falar, Vitor, o marido que você quer ser é por conta de uma inspiração pastoral que você teve? Não. O marido que eu quero ser é por conta do pai que eu tive. O marido que eu sou para minha esposa é por conta do marido que eu vi serem para minha mãe. Então, até o pai que eu quero ser é como foram comigo, né? Na minha adolescência e juventude. Então, acho que isso casa no como a gente pode fazer a mensagem se espalhar. Seja alguém. Sim. Jesus, ele fala em João 10:30, eu e o pai somos um. Será que não era por isso que ele vivia exatamente como ele viveu? Porque ele tinha essa mentalidade, então ele fazia o que ele fazia, ele falava o que ele falava. Então, eu não vou falar para tatuarem isso, mas eu acho que João 10:30 é o nosso norte. Gravado no coração. Fala, qual que é o versículo, então? João 10:30, eu e o pai somos um. Somos um.
Cara, 28, assim, deve tá errado a identidade. Não tem 28. Ó, eu tenho experiência com um rapaz de 28 também. O Joãozinho, nosso piloto. Eu falo, cara, 28 anos. Maduro. Confiar a vida, né? É. Mas os meninos de 28 anos hoje estão arrebentando. Falarino, pô, só gratidão. Eu que agradeço. Você trazer para nós esses ensinamentos tão maduros, tão, assim, alinhados com o reino, né? Eu até arrepio, eu sou muito, né, expansivo. E eu fiquei aqui, eu fico aprendendo, porque eu falo, às vezes, eu gosto de ser muito real aqui. Quando eu sento nessa mesa, você viu a hora que a gente chegou aqui, né? Eu sento aqui para largar, sabe? Não é para fazer um tipo, não. Mas você conseguiu me ensinar algumas coisas hoje aqui. Fico feliz. Tô muito agradecido. Na verdade, essa semana já é a segunda vez que você me ensina, né? Você mandou um post segunda-feira no Instagram, acho que foi segunda ou terça, que eu olhei aquilo e falei, cara, precisava ouvir isso, precisava ler isso. Olha que maravilha. Então, assim, eu acho que Deus está te usando, tem muita coisa para você fazer. Amém. Obrigado porque você está ali na voz. Eu que agradeço. É uma arma contra os nossos inimigos, né? É uma força na unidade ali com o corpo de Cristo, né? Uma voz, né? Uma O programa voz. de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada, Vitor. Eu vou falar a frase que o Esdras citou, que ele viu, eu creio que é essa. Toda lágrima que Deus não impede, Ele enxuga. É na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É isso. E se essa mensagem tocou você como tocou a gente, compartilhe, siga o nosso Instagram, Crie Voz, e vá até o YouTube da Igreja Voz Online para assistir esse episódio na íntegra e compartilhar para muita gente. Ó, pega o aviãozinho, compartilha, que esse episódio tá espetacular. Isso aí. Falarino, obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe. gente. Tchau, tchau, Amém. gente. Beijo, até.